Doutora Maristela, quero agradecê-la em nome do nosso presidente José Carlos Novelli e também do César Miola por estar conosco e contribuindo com seu conhecimento, nos trazendo, diria que com certeza, novidades que nós precisamos crescer, todos juntos. E quando disseminamos nosso conhecimento, a gente contribui muito com a própria humanidade. Faço o convite para que a senhora, então, profira sua palestra para nós. E fique à vontade, a senhora tem 40 minutos, mas a palavra, a partir de agora, é sua. E, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nessa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui no segundo Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas. E é um prazer ainda maior, uma felicidade muito maior estar com meus amigos, reunida de pessoas da ouvidoria, dos meus amigos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E espero não ser repetitiva, né? Porque algumas coisas que eu vou falar aqui eu já falei e alguns já conhecem. Então, vamos começar. A boa prática que foi escolhida, selecionada do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, uma das boas práticas, nós estamos com 4 aqui nesse evento, foi o Manual da Ouvidoria e os livros digitais. Eu fiquei muito feliz em ter sido escolhida, porque, inicialmente, lá no tribunal, nós achávamos que seriam escolhidas apenas práticas ligadas à inteligência artificial. E a gente viu até na palestra de ontem que nem só de inteligência artificial se sustentam as boas práticas. Muitas vezes nós temos que retornar a questões básicas, né, de convivência social. Hoje, agora mesmo, nós estávamos numa palestra que estava falando que muitas escolas do Brasil não têm nem água. Então, eles têm até uma senha do Wi-Fi, mas uma água potável a gente não tem. Então, como que a gente toda hora tem que retornar às questões humanas, né, no nosso convívio. E acho que o Manual da Ouvidoria e os livros digitais trazem um pouco isso. A gente não tem um uso de inteligência artificial, mas tem uma boa prática sobre essa nossa sistematização das nossas experiências. Mas, antes de eu começar a falar um pouquinho do manual e dos livros digitais, eu preciso falar um pouquinho da ouvidoria. Vários de vocês aqui trabalham com ouvidoria, já conhecem, mas, para quem está nos assistindo, está remoto, eu tenho que falar que a ouvidoria do tribunal, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele fala com a sociedade pelo plenário. Enquanto os relatórios de auditoria eles não passam pelo plenário, aquilo não pode ser socializado com a comunidade, não é? Nós temos todo um cuidado também na ouvidoria de não passar informações que não tenham sido chanceladas pelo plenário. O contrário é diferente. A sociedade fala com o tribunal o tempo todo, 24 horas, por meio da ouvidoria. E essa é a razão de existir da ouvidoria. É o diálogo com a sociedade. É permitir que o Tribunal de Contas esteja em contato direto com a sociedade. E quanto mais contato o tribunal tem com a sociedade, quanto mais proximidade seja do tribunal com a sociedade, isso também é um indicativo que a instituição é democrática, né? Ela não está afastada da sociedade. Nessa busca, nessa aproximação com a sociedade, nós usamos, na ouvidoria, uma linguagem clara. Temos que ter uma preocupação pedagógica de usar uma linguagem clara, que possa ser compreendida pela sociedade, tá? E a fim de estabelecer uma confiança. Porque nada adianta de ter uma linguagem técnica muito rebuscada se aquilo não fosse ser entendido. Então, uma vez que o diálogo é o que fundamenta a nossa existência, esse diálogo ele tem o objetivo também de fomentar o controle social, por meio das manifestações que nós vamos receber, e não só o controle social, mas também de aperfeiçoamento dos nossos serviços. Esse aperfeiçoamento ele pode vir até desde uma reclamação de uma falha simples na página do tribunal, até uma reclamação também de tempo de tramitação dos nossos processos. Isso tudo vai ser recebido pela ouvidoria. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dos nossos principais tipos de atendimento. Um atendimento muito importante é a Lei de Acesso à Informação,
que ela existe para viabilizar o acesso a informações que não estejam disponibilizadas imediatamente na nossa página, na internet. Nós chamamos essas informações que elas estão em transparência passiva. Ela precisa ser provocada, a sociedade precisa provocar a instituição para receber essas informações. Tá? Outras manifestações são manifestações que dizem respeito a serviços do tribunal, que são manifestações de reclamação dos nossos serviços, sugestões, elogios, que são muito úteis para nós sempre aperfeiçoarmos os nossos serviços. O tribunal ele tem que ter um olhar atento a essas manifestações para nos aperfeiçoarmos. Outro tipo de manifestação são as manifestações referentes a serviços, atos prestados pelos jurisdicionados. Tá? Essas manifestações, elas representam um controle social, porque, com base nessas manifestações, o tribunal, a partir dessas manifestações que chegam pelo canal da ouvidoria, o nosso controle externo ele vai poder se aparelhar suas auditorias e investigar todas aquelas questões que chegaram por meio das manifestações. Não quer dizer que o tribunal, imediatamente, ele vai averiguar essas reclamações dos atos dos jurisdicionados, mas ele vai, muitas vezes, investigar se já existe algum ato, alguma inspeção, alguma auditoria naquele sentido, e se não existir, quais são as ações que o tribunal está fazendo para investigar. Então, em resumo, nós recebemos na ouvidoria do Tribunal de Contas manifestações que são entendidas por críticas, sugestões, elogios e reclamações sobre os serviços do tribunal, que isso serve para nos aperfeiçoarmos, e informações relevantes sobre atos administrativos de gestão praticados pelos jurisdicionados. E recebemos também os pedidos de informação. Tá? Esse pedido de informação, nem todas as informações estão disponíveis na nossa página da internet. Seria até muito difícil também que todas as informações, devido à quantidade, estivessem imediatamente disponíveis. Então, algumas informações do próprio tribunal não estão. Posso dar um exemplo, um estudo técnico preliminar de uma licitação. Isso não é publicado na nossa página. Nós publicamos todo o edital, seus anexos, e o ETP não vai para a página. Então, muitos municípios, às vezes, eles querem ter uma ideia de como fazer um ETP, eles pedem por meio de uma lei de acesso à informação. Da mesma forma, um termo de referência de uma inexigibilidade de licitação, também nós não publicamos. Não há espaço, às vezes, hábil para publicar isso tudo. E ele pede também por lei de acesso à informação. Pode causar surpresa para, até, às vezes, quem trabalha até no tribunal, quando a gente fala que a ouvidoria do Tribunal de Contas, eu estou falando do nosso tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que alguns tribunais trabalham de forma diferente e acho até louvável, mas o nosso tribunal ele separou, nós não recebemos denúncia por meio da ouvidoria, nós recebemos manifestações de ouvidoria. A denúncia, a representação em consulta são processos formais, que elas precisam atender a todos os requisitos que estão elencados no nosso regimento interno. E isso precisa necessariamente passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, precisa ser examinado pelo controle externo, pelo Ministério Público de Contas e pelo plenário, e isso não é incompatível com uma manifestação de ouvidoria. Então, esse tipo de acesso ao tribunal, a denúncia, a representação em consulta, ele é encaminhado para o nosso protocolo. Mas não quer dizer que a nossa manifestação de ouvidoria não represente também uma base forte para o nosso controle externo realizar as auditorias. Essas diferenças culturais entre os tribunais de contas, de que uns recebem denúncia por meio da ouvidoria, outros não recebem, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, não quer dizer que é uma forma melhor ou pior de se trabalhar, nem uma forma boa ou ruim de se trabalhar. Quer dizer respeito a diferentes metodologias de trabalho. Mas o mais importante é que as ouvidorias elas cumpram o seu papel de aproximar o tribunal da sociedade e de receber, de dar uma resposta para a sociedade daquilo que foi apresentado. Nesse ponto, eu trouxe uma diferença, um exemplo de uma denúncia
como chega ao tribunal, ela é bem mais constituída, ela segue todos os requisitos formais do regimento interno. Isso foi uma denúncia sobre aquisição de respiradores. Ela já veio, inclusive, com um orçamento. Então, essa é uma denúncia que já apresentou todos os requisitos, ela já foi imediatamente cadastrada no protocolo. Diferente de uma manifestação que a gente recebeu pelo nosso sistema de ouvidoria, que essa primeira aqui ela estava reclamando de uma obra que foi feita numa determinada rodovia e que ele percebeu que, pelo gasto da obra, o cidadão, e pelo pouco tempo de execução da obra, a obra já apresentava diversas irregularidades. Então, ele estava questionando o tribunal por meio da ouvidoria, solicitando que fosse feita uma auditoria nessa obra. Essa manifestação vai ser encaminhada para o controle externo, e o controle externo vai analisar, de acordo com os critérios de materialidade, se ele vai fazer uma auditoria sobre isso aí. Outra manifestação, outro exemplo de uma manifestação dizendo que em determinado município não havia nenhum canal de comunicação com a sociedade. Não, então, isso foi uma manifestação recebida pela ouvidoria, que também foi tramitada para o controle externo, para que se pudesse ser investigado nas nossas auditorias de transparência. Bom, chegando ao importante aqui, que é o relato do controle social e o que tem a ver com os nossos manuais e livros digitais. A ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro entendeu que não há como se ter controle social se o Tribunal de Contas não falar a linguagem da sociedade. E, antes mesmo disso, se a ouvidoria não estiver estruturada para receber essas manifestações. Não adianta chegar e começar a propagar controle social se o cidadão não tem acesso ao tribunal. E, como foi dito muitas vezes aqui em vários painéis que eu assisti, se as pessoas não sabem nem o que o Tribunal de Contas faz. Então, a gente fica repetindo controle social, controle social, controle social, se o cidadão não sabe nem o que é um Tribunal de Contas. Então, nesse caminho de primeiro estruturar a ouvidoria, de primeiro querer explicar para a sociedade o que o Tribunal de Contas faz, que surgiu a ideia do manual e dos livros digitais. Esse aqui são as capas do nosso manual, do nosso guia da ouvidoria, dos nossos livros digitais, porque o conhecimento da instituição, da ouvidoria, ele não pode ficar preso em uma pessoa. Aqui no Brasil, nós temos uma prática de que o conhecimento, às vezes, é mantido por apenas um indivíduo no setor. Então, tudo que precisa ser feito, se a pessoa sai daquele setor, ele leva o conhecimento. O conhecimento ele tem que circular. Todo mundo, na ouvidoria, todo mundo tem que fazer tudo, tem que saber como fazer. Então, todas essas práticas, quando eu cheguei na ouvidoria do Tribunal de Contas, havia uma deficiência sobre a sistematização das nossas práticas. Perguntava como é feito isso, não tinha uma base. Então, com inspiração na administração pública francesa, na França, todo setor tem um manual de como fazer, de o que é feito naquele setor. E tem um treinamento permanente daquelas pessoas que compõem o setor. Então, com essa inspiração, nós criamos um manual de boas práticas da ouvidoria, que nós temos desde como recebe uma manifestação até como atende o telefone, atende o cidadão ao telefone, e até mesmo qual a matriz de o que cada um tem que fazer dentro da ouvidoria. Todos os nossos procedimentos estão dentro desse manual. Afim, isso gerou para a gente uma rapidez de tempo de atendimento nas nossas manifestações, gerou para a gente uma segurança jurídica de como atender a pessoa que está lá do outro lado da ouvidoria, porque um padrão de qualidade muito elevado a partir da sistematização dessas práticas. Por que eu falo sistematização das práticas? Porque são as práticas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Cada um vai ter uma determinada prática que pode ser diferenciada, porque, como eu falei, não há uma boa ou ruim. Há uma forma de atendimento ao cidadão e uma metodologia diferenciada de que vai ser a melhor para atender. Todos estão imbuídos desse objetivo. O guia da ouvidoria, que também o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro elaborou, ele tem como objetivo essa linguagem clara e acessível e uma preocupação pedagógica
para dizer para a sociedade o que o Tribunal de Contas faz. Que muitas vezes nós recebemos manifestações, são várias, confundindo o Tribunal de Contas com Polícia Federal, com Ministério Público, e principalmente com o Poder Judiciário. Então, nós temos que explicar para a sociedade qual que é a função do tribunal, até para ela não se ver frustrada e entender e achar que nós vamos realizar uma ação que não vai ser feita. Nós não temos a competência do Poder Judiciário de resolver casos particulares, de demandas particulares. E o mesmo caso dos nossos livros digitais. As principais questões que chegam à ouvidoria, nós transformamos em livros digitais, que todo esse material está disponível na internet, na página da ouvidoria. Então, essa foi uma forma de empoderar a sociedade para ela, por si só, poder buscar essas informações. Se ela tiver curiosidade em saber como encaminhar uma denúncia, e facilitar a nossa explicação também, porque todo servidor da ouvidoria vai ter o mesmo texto e não vai ter erro ao explicar, não vai ter confusão em um explicar uma coisa e outra pessoa explicar outra coisa. Então, ela vai poder explicar como encaminhar a denúncia, uma representação, consulta, como solicitar uma certidão no tribunal, certidão de processo, pedido de vista. Os advogados também se confundiam muito pedindo vistas, partes também, vista de um processo do Tribunal de Contas. Isso não estava sistematizado em lugar nenhum, nem dentro, às vezes, do próprio setor que concedia a vista. Então, havia uma falta de sistematização, o que isso facilitou muito. A aplicação de multa, quando uma multa estava vencida, quando não estava. Então, isso poupou muito tempo na explicação. Foram nossos livros digitais que a gente continua editando. Todo esse material de livro digital também, do guia da ouvidoria, que explica o que o Tribunal de Contas faz para a sociedade, tudo isso foi transformado recentemente em posts do Instagram. Então, é mais uma forma de comunicação do tribunal, de aproximação com a sociedade, que, em breves linhas e de uma forma bem didática e de uma visualização mais fácil, a gente transformou todos esses livros digitais em posts no Instagram e continuamos desenvolvendo, que deu muito certo, o post no Instagram. Muito rápido, muito eficiente. Bom, eu queria mostrar para vocês nossos contatos e pedir para vocês, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco para conversar sobre esse material. Pedir para vocês nos seguirem na internet, TCE Rio de Janeiro, @TCE Rio de Janeiro, porque vocês vão ter acesso ao nosso Instagram. E, por fim, deixar uma frase que é do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Bom, fico à disposição para eventual pergunta e muito obrigada.